que eu queria conversar com vocês hoje não tem nem como fugir desse tema, né? Nessa última semana nós assistimos estarrecidos à ocorrência que se deu no Rio de Janeiro, não é? Com aquele confronto entre a polícia, os bandidos, a população, enfim, e a quantidade de mortes que teve como resultado. Mas mais do que as mortes, nós tivemos situações que são de aterrorizar qualquer um. Nós tivemos uma situação de decapitação, cortar a cabeça de uma pessoa. E quando a gente se depara com situações dessa natureza, a gente, no mínimo, tem que se questionar o que é que está acontecendo, né? Até que ponto nós banalizamos o sentido da vida e retrocedemos séculos na nossa existência ao ponto de cortarmos a cabeça de uma pessoa e espetarmos em uma madeira qualquer para que todas as pessoas vejam, ou as execuções que, enfim, ocorreram. Eu vou me esquivar de fazer comentários políticos, embora eu tenha a minha opinião, eu não vou dar meu posicionamento político aqui para dizer o que eu acho que está certo, o que eu acho que está errado, porque o foco da minha fala é a reflexão sobre a banalização do sentido da vida. Como que uma situação dessa natureza nos mostra que muitas vezes a gente assiste a esse, de certa maneira, a esse espetáculo de horror e a gente, diante disso, ainda é capaz de dizer, fazer o quê? Mereceu. Será que é dessa forma que a gente espera que a nossa sociedade resolva suas questões, né? Será que nós chegamos ao ponto de achar que está tudo certo, cortar uma cabeça, cortar uma mão? Nós estamos retrocedendo aquilo que lá no passado se chamava lei do talião. A lei do talião era o olho por olho, dente por dente, não é? E se nós chegarmos a essa conclusão de que qualquer um de nós pode fazer isso, porque se entende no direito de fazê-lo, justiça, a tal da justiça com as próprias mãos, que um filósofo do passado chamado Aristóteles chamava isso de vingança privada, e não de justiça, né? É fazer o quê? Com as próprias mãos, é a lei do talião. Então, a gente se depara com situações dessa natureza e, no mínimo, tem que se questionar, porque se a gente não se questionar sobre o sentido da vida, é porque nós estamos já cauterizados, a nossa consciência já cauterizou. Cauterizou é o quê? Queimar. É como você tem, às vezes, um vasinho sanguíneo que está sangrando o tempo todo, vai lá com o bisturi elétrico, cauteriza, não sangra mais. É isso que muitas vezes acontece com a nossa consciência. Uma outra situação que não dá tanto holofote como essa que ocorreu no Rio, eu tive consciência agora, há um dia, né, de uma reportagem. Existe uma comunidade indígena da etnia Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. E essa comunidade indígena está em conflito com o Estado e com os fazendeiros por conta de terras que originalmente eram dessa etnia indígena, não é? E o governo do Estado, no Mato Grosso do Sul, enviou a polícia militar para escoltar os tratores e os maquinários dos fazendeiros para poderem entrar no espaço e fazer o plantio de soja, não é? Mas não só isso, eles também tiveram confronto com os indígenas que não queriam desocupar. Então teve muito gás lacrimogênio, teve muita bala de borracha, algumas pessoas ficaram feridas e tal. Enfim, conseguiram tirar parte da comunidade indígena e os fazendeiros se instalaram. A polícia militar foi embora, 9 dias depois, os indígenas voltaram num grupo maior, retomaram o espaço, queimaram tudo, colocaram fogo em tudo, e aí o confronto aumenta mais. É lógico que essa comunidade não tem como fazer frente às forças do Estado. E sabendo disso, eles firmaram um documento, os indígenas firmaram um documento, a partir do ancião desta comunidade. Esse ancião da comunidade, o ancião indígena, tem 106 anos. Ele, junto com as lideranças indígenas, assinaram um documento dizendo que eles estão dispostos a cometerem suicídio coletivo sobre aquelas terras, porque eles preferem se tornar sementes a cair na terra de seus antepassados
do que virar as costas para os seus antepassados e irem embora. Uns enaltecendo o poder, né, a força da vida, dando o seu bem mais valioso em prol da memória dos seus antepassados. Outros banalizando completamente, cortando as cabeças. De qualquer maneira, é a vida que está envolvida. E aí você pensa, e agora? Como é que nós vamos ficar? Né? Como é que fica essa questão do sentido da vida, não é? A gente assiste muita indiferença, muita injustiça, muita desigualdade no mundo, em todos os âmbitos, né? Tanto para as famílias dos policiais, como para as famílias daquelas pessoas que estavam envolvidas no crime, quanto os fazendeiros que querem continuar produzindo para o país, e nós precisamos que produzam, da mesma forma para os indígenas. E como resolver essa situação toda? Na Umbanda, a gente aprende que tudo é vida. A pedra tem vida, a planta tem vida, o vento tem vida, o rio tem vida, da mesma forma que o ser humano tem vida. E a gente aprende a valorizar a vida. Perder essa percepção do que possa ser a vida é nos afastarmos do que ainda há de sagrado em cada um de nós. Porque na medida em que eu desvalorizo, de que eu banalizo a vida, eu cada vez mais me afasto do sagrado. Normalmente a gente corre, a gente consome, a gente posta, a gente vive para cima e para baixo correndo atrás. E a pergunta é, correndo atrás do quê? Do que é que nós corremos tanto? Atrás do quê? O que é que nós estamos em busca do quê que nós estamos? Será que é só do bem material? Será que o bem material é a única coisa que pode satisfazer as nossas necessidades? A gente busca distração? Sim, busca distração, porque às vezes a realidade é difícil, não é? Mas a distração não vai preencher esse vazio. Ela pode maquiar o vazio, ou dar um pouquinho de fôlego para a gente suportar a realidade, né? Mas ela não preenche. Por quê? Porque o que a gente busca quando a gente corre não vem de fora, vem de dentro, né? Vem de dentro. Então nós precisamos encontrar o caminho que nos leva a encontrar isso que vem de dentro. Na Umbanda também, a gente costuma dizer que as pessoas, quando chegam nesse ponto de banalizar o sentido da vida, é porque elas estão com axé bloqueado. O que é axé? Axé é vitalidade, é força, é poder. Então, quando a pessoa já tanto faz matar ou morrer, é porque ela está com o axé bloqueado, né? Com a vitalidade bloqueada. O fluxo da alma dela não está funcionando, não está fluindo, a energia não está fluindo. E aí a gente se depara com a banalização, não é? Eu acho que nós nunca estivemos num momento tão explícito de crise de espiritualidade da humanidade como a gente vive hoje. É uma crise de espiritualidade e uma crise moral ao mesmo tempo, porque você vai encontrar tanto pessoas que vão dizer bem feito, morreu, como tem gente que vai defender, puxa, não deveria fazer isso, coitadinho, como vão defender que os indígenas deveriam ter suas terras, porque eram os legítimos donos, outros vão defender que não, que deveriam ser os fazendeiros. É essa crise moral que eu estou me referindo, né? Além dessa crise espiritual. Muitas vezes as aparências valem mais do que a própria realidade, não é? Qual é o antídoto para tudo isso? Um único antídoto eu acho difícil, mas um deles eu posso recomendar, que é a espiritualidade. Né? Buscarmos a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade nos dá presença e consciência. A presença agora, aqui, agora. É não ficar viajando para o futuro, é agora. O que eu preciso fazer para ser feliz agora? Que consciência eu preciso tomar em relação à sociedade? Muitas vezes tem coisas simples que a Umbanda ensina e que a gente acha de menos importância. Por exemplo, acender uma vela, fazer uma oração, se manter em silêncio. É muito difícil, né? Mas nos mantermos em silêncio, ouvir o vento. Eu acho que muitas pessoas sabem aqui, eu moro no interior. E lá no interior, na roça mesmo, né? E lá eu tenho o privilégio de estar no meio da mata, com os bichos, né? Com as aves, enfim. Eu posso ver o mato, a chuva, o sol,
Aqui, por exemplo, dentro do terreiro, eu nunca sei se o vidro estiver fechado, eu nunca sei se está chovendo ou se está sol, porque a gente está sempre fechado, não é? E eu estava comentando com a minha companheira Vera, que maravilha é levantar, fazer o café, pegar a xícara e sentar lá fora na varanda e ouvir o vento. Só ouvir aquele barulhinho do vento ou um passarinho. Isso nos dá a exata noção de que há algo muito maior do que nós. Há algo muito maior, né? E esse algo muito maior nos faz refletir sobre essa questão da banalização da vida. A Umbanda vê as coisas, mesmo as mais simples, como coisas sagradas. Por exemplo, um banho de ervas, ele não é uma superstição, é uma cura energética. Quando as entidades orientam a que vocês façam um banho de ervas, não se trata de superstição. O objetivo é fazer com que as suas energias mudem, fiquem positivadas, possam trazer sensações boas para vocês. Vai passar com a entidade, com o guia, não é como muitos falam, com o caboclo, preto velho, criança, enfim, Exu. Aquilo não é um ritual vazio, é compaixão em movimento. Olha que coisa linda! É compaixão em movimento. É a compaixão desse ser espiritual movimentando a nossa vida. Quando nós entoamos pontos cantados, isso não é folclore. Isso é uma prece que está pairando sobre o ar. Então, mesmo as coisas que podem parecer de menor importância, na Umbanda são vistas como sagrado. Então, talvez o importante seria nós nos voltarmos para aquilo que é essencial, não é? Para que a gente retome o sentido da vida. É preciso recuperar o encanto de viver. Muitas vezes você vive só na angústia, só na tristeza, né? A coisa vai passando, os dias vão passando e você nem sabe, né? Você fala, não me dei conta. Conversei hoje com o pai do meu filho e ele disse que passou a semana inteira e ele nem percebeu que passou a semana. Olha que coisa, a vida vai passando tão rápido e a gente não se dá conta. Por quê? Porque a gente perdeu o encanto pela vida. Então é preciso recuperar esse encanto. Você deseja ser revolucionário? Quer agir como revolucionário? Cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Não há nada mais revolucionário do que isso, do que você cuidar do seu espírito, né? E assim a gente espera que, cuidando do nosso espírito, tendo contato com o mundo espiritual, com as entidades, ouvindo os conselhos que eles têm para nos dar, nós esperamos que com isso a gente recupere o sentido da vida. Porque quando a gente observa que a vida tem sentido, ela volta a florescer novamente. Que Oxalá abençoe a todos.